Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Luquinhas, põe um pouquinho de retorno, aumenta um pouquinho para mim não ficar rouco. Aleluia. Obrigado, Cauê. Um pouquinho mais de retorno. Aleluia. Quem chegou em Lucas 5, versículo de número 1, diga: é hoje? Ô glória, é hoje, hein, meu irmão? Está preparado para derramar o seu coração na presença de Deus? Amém? Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Está escrito o seguinte: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo de número 3. Entrando em um dos barcos, que era o de, diga, Simão, pediu-lhe que pediu que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar esse texto nessa noite, essa história. Mas eu queria conversar com vocês nessa noite. Eu vindo no meu coração, da parte do Senhor, do que eu traria para nós nessa noite. E a minha pergunta que eu estava fazendo é: que mensagem que Simão Pedro escutou naquele dia, que fez com que ele mudasse todo o rumo da sua vida? Que mensagem foi essa? Que eu não sei se você entende o que aconteceu. Muitas vezes nós narramos a Bíblia, nós lemos os versículos bíblicos, e às vezes nós não nos colocamos na história, e às vezes pensamos como aconteceu. Meu irmão, se você parar para pensar o que estava acontecendo, havia uma multidão de pessoas apertando Jesus, indo para o caminho da praia, e não tinha para onde Jesus mais ir, porque o mar estava atrás dele, e existia um barco, 2 barcos de pescadores que atracaram lá na praia. E deixa eu dizer algo para você: eles estavam trabalhando. Fala comigo, trabalhando. Eles não estavam ali porque eles estavam seguindo a multidão. Aqueles homens não estavam fazendo a mesma coisa do que a multidão. A multidão tinha um desejo de ouvir Jesus falar. Aqueles homens pegaram a mensagem de Jesus por uma graça e favor de Deus para a vida deles. Eles pegaram de tabela o que estava acontecendo. Eles chegaram no lugar e de repente estava acontecendo alguma coisa. E essa multidão e esse ensino de Jesus que estava acontecendo, imagine só, aqueles homens chegaram até a praia, começaram a mexer nas suas redes. Eu não sei você, mas se você já viu uma rede de pescador, ou como fica um barco de pescador, quando ele acaba de ter um período de pesca, meu irmão, é muito trabalho, tem que tirar, se movimentar. Não é um trabalho onde ficam as pessoas sentadas prestando atenção, não é um trabalho braçal. Eu não sei se você já fez um trabalho braçal, mas quando você está focado em algo, muitas vezes o que está acontecendo ao seu redor, você não presta tanta atenção assim. Mas algo que Jesus estava falando chamou a atenção daqueles homens. Algo que Jesus estava pregando chamou a atenção ao ponto daqueles homens falar: Pedro, deixa eu terminar, arrumamos aqui. Jesus, por favor, usa o meu barco. Usa o meu barco para que nós possamos continuar te ouvir. E meu irmão, foi isso que aconteceu. Eles terminaram de fazer o que estavam fazendo. Eu não sei como foi, mas eu acredito que eles tiraram tudo rapidinho. Eu não sei se você já fez uma limpeza expressa em alguma coisa na tua vida, na tua casa, no teu quarto, na sala. Quem já foi receber uma visita que não estava preparado e fez uma limpeza expressa? Aí levante sua mão. Você sai correndo para todo lugar e vai e pega e tal e tal. Eu acho que eles fizeram uma limpeza rápida no barco, e nós precisamos facilitar para esse homem continuar falando. E sabe, querido, eu fiquei pensando, meditando, o que Jesus estava pregando naquele dia. Lucas não narra o que ele estava pregando, mas Jesus, com certeza, estava pregando as boas novas do Evangelho. E deixa eu dizer algo para você,
A mesma coisa que aconteceu com Pedro aquele dia, aconteceu também conosco algum dia. Algum dia nós estamos fazendo alguma coisa e nós fomos convidados para algum lugar aonde uma mensagem tocou o nosso coração, aonde nós fomos, os nossos ouvidos se inclinaram para ouvir a voz de Jesus. Sabe, querido, que Jesus ensinava em todo lugar que ele ia era sobre arrependimento dos pecados. Ele ensinava sobre o reino de Deus, ele ensinava como Deus era bom e como ele representava o Pai aqui na terra. Ele ensinava de um plano eterno, ele ensinava que nós deveríamos perdoar, o amor de Cristo nos cobria. Ele veio para implantar um novo reino, era isso que ele ensinava. E essas palavras são as palavras de salvação para a nossa vida até hoje. Você pode dar um amém com mais força? Meu irmão, é nessas coisas que o nosso coração deve se alegrar, nas boas notícias do Evangelho. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos. Eu quero ler esse texto com você. Romanos, capítulo de número... Vou abrir na minha Bíblia aqui junto. 1:16. O que está escrito lá? Coloque aqui, vamos ler juntos. Romanos 1:16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego e do gentio, e chegou até a mim e até você, querido. Que evangelho é esse? As boas novas de Cristo. As boas novas de Cristo impactam a nossa vida e faz com que coisas começam a acontecer no nosso coração. Sabe, querido, aqueles homens estavam lá por um propósito, mas algo mudou. Eles estavam num ambiente, fazendo coisas, que alguma coisa chamou a atenção deles. Sabe, no mundo, antes da gente conhecer Jesus, nós fazíamos muitas coisas. Nós estávamos empenhados com a nossa energia, com o nosso tempo para muita coisa. Mas depois que nós aceitamos a Cristo, a nossa vida mudou. As boas novas do Evangelho faz com que a gente pegue aquela linha de caminho, talvez o nosso esforço, nosso tempo, nossas prioridades são mudadas. E nós começamos como aqueles homens, até nos colocarmos à disposição, para que nós possamos ouvir mais daquilo que está sendo ministrado. Esse é o poder do Evangelho. É por isso que você frequenta uma igreja, querido. Porque você toda vez está afastando como se fosse um barquinho, Jesus colocando na tua vida, para que Ele possa continuar ministrando em teu coração as palavras de vida. Toda vez que nós nos encontramos, falamos da palavra, Ele está continuando, agregando cada vez mais no nosso coração um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de entendimento, um pouco mais sobre o seu reino, um pouco mais da consciência da salvação, um pouco mais da consciência do perdão de Deus, um pouco mais da consciência da justiça de Deus, um pouco mais da autoridade do crente. Ele vai agregando em nossos corações a cada dia, 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 porque Ele está interessado em mim, Pablo, Ele está interessado em você, Ele está interessado em continuar a boa obra que Ele começou. Ele está interessado que eu e você incline os seus ouvidos. E como essa história é linda, querido, porque eles pegaram homens brutos, homens de pesca, homens aonde estava lá, e talvez você entenda, aquela multidão, talvez não estava tão ocupada naquele momento, talvez estavam ali, porque não tinha afazeres a fazer, mas aqueles homens estavam pescando à noite, o quê? À noite? À noite? A noite toda. Sabe, querido, Deus fala conosco, Ele quer chamar a nossa atenção, e sabe que a mensagem do Evangelho, que todas as vezes que eu e você decidimos se expor para o Evangelho, que essa mensagem mexa comigo e com você, ao ponto de mudar a nossa intenção, mudar talvez as nossas prioridades, para que a gente dê a atenção no lugar certo, no momento certo, de fato. Sabe, querido, esse mundo pode nos distrair com tantas coisas, esse mundo pode dar vários afazeres para nós, mas se nós decidimos, muitas vezes nesse meio do caminho, de
muitas coisas a serem feitas, mas parar e ouvir a voz de Deus, coisas vão ser facilitadas para nós. Porque eu não sei se você entende o que aconteceu, e sabe qual que é o resultado do Evangelho, Zé? Qual que é o resultado do Evangelho, Daniel? Qual é o resultado do Evangelho, Éder? O resultado do Evangelho é que Deus muda a nossa vida, transforma a nossa vida, e Ele se prova a Deus para nós todos os dias. Sabe o que aconteceu com aqueles homens? Além de eles serem impactados por uma palavra que tocou o coração deles, mas Jesus teve uma porção maior para eles e disseram para eles quando acabou a mensagem: ei, vai lá, volta e joga a rede ao mar que vocês vão pegar peixe. E sabe, você conhece a história, foi o primeiro milagre da pesca maravilhosa. O que aconteceu? Pedro disse, ele escutou algo naquele dia. Pedro não conhecia Jesus ainda, talvez de ouvir falar, mas algo foi tão poderoso que Jesus disse naquele dia, que sabe o que aconteceu? Pedro disse, segundo a sua palavra. Meu irmão, o que Jesus falou aquele dia? Eu não sei. Você começa a pensar e imaginar, talvez ele estava pregando sobre a bondade de Deus, de como que Deus supre as nossas necessidades, ou talvez ele estava pregando, ei, confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Talvez Jesus estava declarando promessas sobre aquele povo. Eu não sei o que Jesus falou, mas o que Jesus falou mudou o entendimento de um homem. Na verdade mudou um posicionamento que eu não sei você. Mas quantas vezes nós somos cabeçudos, talvez orgulhosos, porque nós entendemos das coisas, e Deus está falando para nós uma coisa a ser feita, que às vezes o nosso racional não bate, mas Ele sabe todas as coisas. Fala, Deus sabe todas as coisas, e Ele mandou, Ele deu uma ordem, e por causa de uma palavra, por causa que algo que foi ministrado e caiu no coração daqueles homens, Pedro tomou uma decisão. Meu irmão, você não toma uma decisão se não for por algo que Deus implantou e caiu no teu coração. Sabe, quando você vê a parábola da semeadura, a questão não é a semente é boa. Porque a semente na parábola representa a palavra. O semeador saiu para semear a palavra. O que define o resultado é o solo. É o lugar. Se o meu coração e o seu coração for boa terra, nós iremos de frutificar, querido. E sabe, eu e você, com uma força, com a fé, com aquilo que Deus deu para nós, nós iremos de viver dias extraordinários na nossa vida. Mas querido, eu e você precisamos estar com os nossos ouvidos abertos. Às vezes Deus está falando e a gente não está ouvindo. Poderia ter sido diferente naquele dia. O Pedro e os seus amigos pescadores talvez poderiam não ter prestado atenção no discurso de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Poderia ter passado mais um dia batido. Poderia ter sido mais um dia de pesca. Poderia ter sido mais um culto. Poderia ter sido mais um encontro. Poderia ser mais uma palavra, uma meditação. Poderia ser mais um encontro de GC. Poderia ser mais um culto de adolescentes. Poderia ser apenas mais uma rotina, mas não. Não, querido, eles decidiram inclinar o seu coração, como diz a palavra, basta uma palavra dele, os montes se moverão, basta uma palavra de Deus, da boca de Deus pode transformar a tua vida, e a minha vida, sabe, eu e você tomamos a decisão, de inclinar ou não os nossos corações, e sabe, o que aconteceu, mexeu tanto com eles, que eles se posicionaram. Eu e você precisamos ter que o Evangelho tem que mexer comigo, tem que mexer com você, ao ponto de gerar posicionamentos na nossa vida. O Evangelho tem que mexer comigo, tem que mexer com você, ao ponto de nós decidirmos amar o Senhor, buscar ao Senhor, nos inclinarmos para Ele, sermos cheios do Espírito Santo, confiar no nome de Jesus, confiar que Ele está acima de todo principado, potestade, que Ele nos deu autoridade sobre qualquer coisa que vier contra nós. Meu irmão, existe um posicionamento. Existe algo que eu e você nós correspondemos com Ele. E sabe, deixa Jesus montar no seu barquinho. Sabe, eu já vi uma vez usando esse texto para ministrar sobre ofertas. E sabe que o que o ministro disse nesse dia? Ele disse, Pedro plantou o barquinho dele.
Ele plantou o barquinho dele e colheu uma pesca maravilhosa. Meu irmão, plante a sua vida, você vai colher uma pesca maravilhosa. Você vai colher bênçãos sem fins. Plante a sua vida em Deus, plante a sua vida em Jesus, para que eu e você nos posicionemos nele, para que isso venha dar fruto em nós. Que frutos são esses, pastor? Fruto em todas as áreas da nossa vida. Meu irmão, Deus quer te ver feliz. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus quer te ver feliz. Você pode dar um glória a Deus por isso? Meu irmão, se está ruim, se alguma coisa está acontecendo, deixa eu te falar, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja pleno, curado, saúde sobre o seu corpo, suas finanças sejam restauradas. Eu declaro milagres de repente do Senhor, Jesus cuidando de você em todas as áreas da sua vida. Mas sabe, querido, você precisa permitir que você tenha que desejar. Essa palavra tem que cutucar o teu coração. Sabe o que é cutucar? Quem sabe o que é cutucar? Cutuca o teu irmão que está do teu lado aí. Meu irmão, essa palavra tem que cutucar você ao ponto de falar, nascer algo no teu coração dizendo: eu preciso de mais palavra. Meu irmão, a intenção do meu coração nessa noite é derramar sobre vocês, plantar sobre vocês a intenção de desejar mais ouvir a palavra, ouvir sobre ele o poder do evangelho. Não é o poder da nossa força, não é o nosso braço. Não é o meu braço, não é o teu braço, não é a minha sabedoria, não é essa sabedoria, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós iremos conquistar as coisas da nossa vida e viveremos a plenitude do Senhor. É pelo Espírito, querido. E Jesus pregando naquele lugar, falou, deixa eu dizer para você, são as mesmas boas novas que nós estamos falando hoje. Pastor, porque está na palavra o que nós pregamos. A palavra diz que se nós pregarmos fora do que está escrito, seja anátema, seja amaldiçoado, seja alguém que não tenha zelo, aquilo que está fora da palavra não deve sair da nossa boca. Então eu ouso dizer que eu estou falando as mesmas coisas que Jesus estava falando naquele dia. Sobre aqueles dias ele pregava: arrependei-vos dos vossos pecados. Ele pregava: perdoar uns aos outros. Ele pregava: eis que estou fazendo morada para você junto ao meu Pai. Ele pregava sobre as coisas do reino. Ele falava: olha para mim, quem olha, quem me vê, vê o. Quem vê, vê ele, vê o Pai. Ele falava assim: o que queres que eu te faça? E as pessoas falaram: eu quero ser liberto, ele libertava. O que queres que eu te faça? Eu quero ser curado, ele curava. Ei, meu irmão, é esse evangelho que nós temos pregado aqui. Esse evangelho precisa fazer nós desejarmos mais. Desejarmos mais. Tem que haver um amor no nosso coração pela palavra. Eu e você precisamos desejar isso. E sabe, você consegue continuar a história comigo? Vou pegar a Bíblia, abra lá, em Lucas 5, versículo 4, ele deu uma ordem, e eu quero seguir um pouquinho, porque acontece algo extraordinário. Versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Responderam Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram enchendo ambos os barcos, de maneira de quase vieram a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderava dele e de todas com que eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse: não temas, de agora adiante serás pescadores de homens. Sabe qual que é o resultado de uma experiência com Jesus? E que de fato nós inclinemos o nosso coração.
nós damos a nossa vida para Ele, e Ele muda o nosso destino, Ele muda o nosso propósito, Ele muda as nossas intenções, e Ele nos convida para algo. Sabia que Jesus te convidou para ser pescadores de homens? Eu vou falar mais uma vez, que você se anime com isso. Nós deveríamos nos animar muito mais quando nós falamos de evangelismo. Nós precisamos nos animar muito mais quando nós falarmos de pregar o nome de Jesus. Nós temos que nos animar muito mais sobre que Jesus nos deu a condição de sermos pescadores de homens agora. Sabe por quê? Porque aquilo que eu recebi de graça, aquilo que você recebeu de graça, agora você pode dar de graça também. Aquilo que Ele transformou a tua vida. Quem teve a vida transformada por Jesus? Quem teve a sua vida transformada por Jesus? Quem já viveu experiências com Ele? Quem Deus já operou milagres, fez grandes coisas na sua vida? Quem já foi salvo, liberto de alguma coisa? Quem foi redimido aí? Quem é redimido pelo sangue de Jesus? Quem vai morar no céu com Jesus aqui? Amém? Quem foi perdoado dos seus pecados aqui? Meu irmão, Ele te limpou, Ele me limpou. Algo precisa mexer o nosso coração. Nós precisamos deixar, meu irmão, que isso impacte a nossa vida. A gente precisa celebrar com mais facilidade, até mesmo as pequenas coisas que nós recebemos de Deus. Sabia que a palavra fala para que nós não usássemos o nome de Jesus em vão? Quem sabia disso? A palavra, ela fala para nós não usar o nome de Jesus em vão. Quantas vezes, na verdade, nós falamos Jesus sem o temor e o tremor no nosso coração que nós deveríamos ter? Quantas vezes nós somos oportunizados também de falar o nome de Jesus com autoridade e também nós não falamos? E sabe, querido, eu quero te convidar nessa noite a pensar sobre isso. O poder do Evangelho está em nós. Essa missão agora ficou comigo. Essa missão agora ficou com você. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: essa missão agora é sua. Jesus não vai descer nessa terra de novo e iniciar a obra que Ele já iniciou. E Ele já concluiu, querido. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele agora só vai buscar os ceifeiros. Ele vai buscar aqueles que aceitaram, que abriram o seu coração para isso. Ele vai vir buscar aqueles que são seus, que saíram da prisão, que hoje não está mais com as portas fechadas. Você sabia que o mundo hoje vive uma prisão de portas abertas? Que a prisão de Satanás nem porta tem. Porque todo aquele que confessar Jesus sai livre de lá. Sai livre de lá. Limpo, purificado, justificado, remido, justiça de Deus operando, como o pecado nunca tivesse existido na sua vida. Ele sai de uma maneira renovado, recriado, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu e você somos novos em Cristo. E isso precisa mexer o nosso coração. Nós precisamos desejar ser pescadores de homens. Sabe, querido, eu não combinei nada com o pastor Eli para o início do culto. De fato, ele começou a falar, quando ele começou a falar, fala Espírito Santo, é desse jeito mesmo. Meu irmão, nós precisamos voltar a amar, pregar Jesus. Eu não estou dizendo do trabalho da igreja X, da igreja Y, da igreja A, Z, não importa, eu estou falando de nossa comunidade, Igreja Verbo da Vida Vila Flores. Eis que te digo, precisamos amar, pregar Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos orientar o nosso coração. Porque, meu irmão, uma igreja sem conversão não é igreja. Sabe, essa semana nós tivemos a oportunidade de conversar com um pastor, que foi lá na imobiliária conversar de outro assunto, e ele falou algo que impactou minha vida. Em 3 segundos, nós brincamos de coisas, falamos, mas ele disse algo que me chamou a atenção. Ele diz: uma igreja que não há batismo, e uma igreja que não há evangelismo, conversão, não é igreja. Irmão, nós precisamos estar batizando pessoas, nós precisamos estar evangelizando, tem que ter salvação, porque senão isso aqui é em vão.
O ar-condicionado é em vão, o som é em vão, a melhor estrutura é em vão, os projetos são em vão, se nós não resgatarmos as vidas do inferno. Meu irmão, você pode celebrar um pouco mais isso. Meu irmão, afoguei o teu coração com isso. Eu e você precisamos, receber essa dose mais uma vez desse movimento. O compaixão por almas, eu declaro isso com você: compaixão por almas, dor por almas nascendo no teu coração. Meu irmão, nós não podemos olhar o mundo, as pessoas do mundo se perdendo e achar que é normal. Meu irmão, as pessoas estão indo para o inferno. Você tem consciência disso? Meu irmão, a sentença já foi dada. É que eu e você, nós já sabemos qual que é a nossa, porque nós aceitamos a Cristo. Que coisa maravilhosa ter a certeza que se eu morrer hoje, eu vou para a eternidade com o meu Senhor. Eu não tenho medo da morte, não tenha medo da morte, ela não venceu. Jesus, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele realizou eu com Ele, Ele me salvou, Ele te salvou, meu irmão. Nós precisamos pregar isso, nós precisamos pregar as boas novas, precisamos pregar pessoas no meio do caminho, desembaraçando redes, limpando, fazendo outras coisas. Nós precisamos chegar e pregar as boas novas do Evangelho, ao ponto delas prestarem atenção. Porque, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, não dá mais, o mundo, os argumentos estão mais densos. Você entende o que eu quero dizer? Essa conversa, hoje de manhã nós tivemos o café dos pais dos adolescentes, foi maravilhoso, inclusive. Obrigado por cada pai que veio. E você que não veio, que é pai de adolescente, depois procura a liderança, procure saber o que foi ministrado aqui, o que foi falado, o que é muito importante. Mas sabe o que nós chegamos à conclusão hoje de manhã? O Brasil é conhecido como um país cristão, não é? Amém? Quem concorda comigo? Amém, gente? Mas você já ouviu a conversa? Você é cristão? Sou católico, aí completa, não ou praticante. Não é assim que tem a definição? Sabia que agora tem evangélico praticante e evangélico não praticante? Você sabia? Você sabia que a palavra está sendo diluída de uma maneira que o evangélico, aquele que tem a revelação, é assim que eu vou colocar, e eu não estou falando de religião, que a salvação vem de Cristo, a fé está em Cristo Jesus, não precisamos de intermediadores, Jesus Cristo é a nossa salvação, a nossa redenção, Ele é o nosso Salvador, eu não preciso de ninguém nem de nada, Ele comprou a minha vida e a sua, amém? Esse é o evangelho que muda as vidas das pessoas. Crer com o coração e confessar com a boca que Ele veio, morreu por mim e para você, Ele veio em carne, foi um sacrifício vivo para redimir os meus pecados, Ele morreu e ressuscitou por você, pagou o preço, meu irmão. Mas nós chegamos a essa conclusão hoje de manhã. Tem evangélicos não praticantes. Meu irmão, a conversa de Cristo, ou a conversa até mesmo de um cenário que nós estamos vivendo de polarização, de esquerda e direita, a mesma até a bandeira do nosso antigo presidente, que é família, Deus, fé. Meu irmão, entrou uma diluição também de entendimento. Do que, pastor? O que é ser cristão? Não é apenas, querido, eu e você. Quando eu não conheço a verdade, tudo bem, eu sou imaturo na fé, eu estou crescendo. Quando eu sou um bebezinho, eu preciso de papinha. Mas, meu irmão, vocês estão aqui, eu estou aqui com tudo pronto para que nós possamos crescer espiritualmente. Eu não estou dizendo que estar propagando os princípios de Cristo é ruim, não, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, existe a possibilidade de nós sermos filhos de Deus maduros. Fala comigo, maduros. Fala comigo, maduros. E meu irmão, hoje para converter, uma pessoa se converter é muito mais do que falar Jesus te ama. Talvez alguém que está indo para se matar, você falar Jesus te ama, ele muda o caminho.
Mas se você pegar hoje a pessoa na correria da vida, talvez não é só isso. Mas pastor, só isso? Porque a sua vida tem que falar, você tem que conhecer a palavra, você tem que pregar as boas novas. Jesus falava de muitas coisas, fala muitas coisas. Ele não falava apenas um discurso, ele falava de muitas coisas. Sabia que Jesus era inteligente? Fala, Jesus era inteligente. Põe a mão na tua cabeça e diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu também sou inteligente, em nome de Jesus. Meu irmão, nós precisamos aprender a argumentar. Muitas vezes, nós estamos deixando de talvez, de falar, porque nós não sabemos. Quem já chegou numa coisa, sobre um assunto, e não abriu a boca, não estou falando agora de evangelho, nem de cristãos, de pregar a palavra, mas quando já foram numa conversa, começaram a conversar e perceberam que não sabia nada e ficou calado. E a Bíblia ensina, né? Aquele que se cala, até o tolo, quando se cala, parece. Mas se você tiver numa conversa que você não entende nada e ficar. Concordo. Você está certo. Qual a sua opinião? A minha é a mesma que a sua. Meu irmão, no Evangelho não funciona assim. Se a opinião, se alguém chega para você e fala, Deus colocou essa enfermidade para testar a minha fé. O que você aprendeu já, querido? Você vai deixar passar em branco uma grande oportunidade. Você vai deixar passar em branco? Não, você vai ter autoridade. E vai falar, não, o meu Deus me ensinou que não é assim que funciona. Porque naquela cruz, Ele disse que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre Ele hoje nos traz a paz. Ele levou a enfermidade, Ele levou os nossos pecados. Ei, Ele tem para você saúde. E você vira para Ele e fala o seguinte, deixa eu te dizer mais, todas as vezes que Jesus encontrava uma pessoa, a enfermidade corria da vida daquela pessoa. O mesmo Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje. Deixa eu orar por você. É muito mais do que apenas falar. É também colocar em prática o Evangelho, meu irmão. Nós precisamos nos movimentar, querido. Sabe por quê? Simão Pedro poderia ter ficado com vergonha, ou talvez poderia ter discutido com Jesus, se ele botava a rede de novo lá, ou não, mas ele não ficou com essa conversa, ele não ficou na razão, ele não ficou intrigado com alguém que não sabia nada de pesca, porque Jesus não era pescador. Talvez ele tinha um conhecimento normal, geral, mas ele não era pescador. E sabe, querido, ele deu uma ordem e falou, vai lá e lança de novo. Talvez Pedro poderia ter ficado argumentando com Jesus, mas não, ele disse, Jesus, nós pescamos a noite toda. Ele até começou, acho que ele até começou a argumentar, mas no meio do caminho ele mudou a intenção dele. Eu acho que ele começou assim, Jesus, nós pescamos a noite toda, e aí quando ele falou, e deixa eu mudar isso aqui, eu entendi o que ele estava falando, e sobre a tua palavra eu vou lançar mais uma vez a rede. Ei, meu irmão, pare de discutir com Deus. Ele nos chamou para o ministério da reconciliação. Não sou eu, não é eu que chamei vocês, mas é Ele. Pare de discutir com Ele, que se você tem isso em você. Mas pastor, eu não sei falar. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, eu tenho uma Bíblia. E se eu quiser, eu estudo a Bíblia. Meu irmão, se você quiser, você lê a Bíblia. Se você quiser, você começa a orar, Deus, fala comigo, eu quero aprender da tua palavra. Se você quiser, você faz o rema. Se você quiser, você frequenta mais cultos. Se você quiser, você tem auxílio nosso da liderança aqui. Meu irmão, nós precisamos aprender a palavra. Talvez você nasceu de novo e é já mais veterano. Eu não vou usar a expressão velho. Só tem meninos e meninas aqui, jovenzinhos. Amém, Sidão? Onde está os Caleb aqui? Tem uns Caleb bom aqui, tem uns... Pode levantar a mão se você é Caleb, ô meu irmão. Caleb, homens de experiência que estão prontos para continuar conquistando, porque a palavra diz que na velhice dariam frutos, meu irmão. É isso que é ser Caleb, é desse jeito. Tem uns que não levantam a mão, mas está usando a placa de idoso para parar no lugar. Na hora de parar a placa de idoso, se chama de idoso.
Mas na hora de uma bate-papo de chamar de Caleb, fica escondendo que é Caleb. Ei, meu irmão, bora! Deus nos promete fruto na velhice. Eu vou chegar lá. Se Jesus não voltar, eu vou chegar lá. Se Jesus não voltar, quem é mais novo, meu irmão, é lei da vida, a gente envelhece. E sabe, querido, nós precisamos desenvolver isso. Precisamos parar de talvez ficar arrazoando. As boas novas têm que mexer conosco. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa muito clara para você. Sabia, se você só falar o que você aprendeu no domingo para as pessoas que andam perto de você, você já tem alguma coisa para ministrar? Talvez você não vai conseguir pregar 15, 20, 30 minutos, mas não importa. Você pode falar, olha, o poder do evangelho, eu aprendi sobre isso no domingo. O pastor, aprender as coisas, reproduzir as coisas. Meu irmão, deixa eu dizer algo. Você acha que essa história da pesca maravilhosa ficou apenas naquele grupo que viu? Hã? Quantos testemunhos nós temos aqui e você nunca contou? Quantas coisas Deus fez por nós e nós nunca abrimos a nossa boca para testemunhar? Quantas curas nós já recebemos, de coisas pequenas ou coisas grandes, e nós nunca abrimos a boca para uma pessoa que está do nosso lado no serviço, para falar que Jesus cura, para gerar, quantos milagres financeiros, quantas ações de perdão. Você está aqui, querido? O poder do evangelho tem que mexer comigo, o poder do evangelho tem que mexer com você. As boas novas de Cristo mudaram a nossa vida. E sabe o que é extraordinário? Quando eu lançar a rede sobre a palavra dele, o que vai acontecer? Eu vou pescar. Vai acontecer quando eu tomar a decisão de fazer segundo a palavra, quando eu tomar a decisão de fazer segundo aquilo que ele disse para mim, coisas extraordinárias e espirituais hão de se manifestar na nossa vida. Meu irmão, deixa eu dizer para você, nós somos bons no natural em várias coisas. Mas deixa eu dizer, Deus quer nos ajudar. Ele deixou o Espírito Santo Paracletos, o nosso cooperador, o nosso consolador. Ele quer cooperar comigo, Ele quer cooperar com você na tão boa obra que Ele tem para mim e para você. E sabe, querido, uma coisa que eu tenho cada vez mais descoberto, toda vez que eu coloco a força do braço, eu canso mais, eu penso mais, eu fico mais estressado, ansioso, eu fico mais agitado, eu fico como Marta. Você sabe o que é ficar como Marta? Quem sabe o que é ficar como Marta? Agitado por dentro e perde a boa parte. Deus nos convida a ter uma intenção e um desejo de estar comendo a boa parte, ao ponto de isso mexer no nosso coração e nós termos o desejo de falar para as outras pessoas. Você foi convocado para ser pescador de homens, querido. O que a sua boca fala, o seu coração está cheio. Se talvez você não está falando tanto de Jesus assim, é porque você precisa encher o seu coração de mais Jesus, de boas novas. Eu e você temos a decisão disso, de fazer isso ou não. Mas, querido, eu e você temos como missão pregar o nome de Jesus. Sabe seu vizinho? Quem tem vizinho que não é convertido? Quem tem um amigo que não é convertido? Quem tem um familiar que não é convertido? Quem tem talvez um filho que ainda não é convertido? Quem tem talvez alguém desviado que conhece da família? Levanta a mão, pode levantar. Normal, nós temos. Nós precisamos ter compaixão por isso. Volta a falar, uma igreja que não tem batismo e uma igreja que não tem conversão, não é igreja. Sabe, nós estamos entrando no movimento, e eu vou partindo para encerrar. Nós estamos retomando as bases, querido. Eu tenho falado com algumas pessoas, eu tenho considerado, nós temos muito tempo de ministério. Você sabia que essa igreja tem mais de 48 anos? Quem sabia disso? Quem não sabia, levanta a mão. Essa igreja tem mais de 48 anos. Mas sabe como eu estou considerando 2025? Como se fosse um recomeço de uma nova história,
reconstruindo bases, reconstruindo novamente desejos no coração, reconstruindo os pilares da igreja, reconstruindo as forças do culto no lar, reconstruindo as forças dos cultos da semana, reconstruindo o desejo de fazer vigília, aleluia! Subir no monte, meu irmão, vamos subir no monte, vamos ver um monte que dá, um monte de Piratininga não dá mais. Proibiram lá de deixar os carros na estrada. Desejos de orar, de ler a palavra, de meditar, de estarmos juntos, de fazermos coisas juntos, de pregarmos Jesus, de trazermos pessoas para a igreja. Meu irmão, se a gente não trazer as pessoas para a igreja, e se a gente não tiver trabalhos de evangelismo também, nós não vamos salvar. Não vai ter salvação, nós vamos salvar não. Jesus não vai ter oportunidade de salvar essas pessoas, não vai ter salvação. Nós precisamos se envolver. Vai chegar um momento de expansão do GC. Sabe qual que é o maior objetivo do GC? Que você convide pessoas que talvez não viriam na igreja no primeiro momento, mas no grupo familiar ele vai, aceita Jesus lá, e daqui a pouco ele está aqui. Você pode celebrar isso, meu irmão? Amém. Nós precisamos retomar, nós falamos semana passada, nós recalculamos a rota, escutamos Deus. Trabalhe as bases. A base da igreja é o culto de terça-feira de oração, é o culto de quinta, nós vamos fazer umas adaptações, vamos regenerar esse culto. Nosso culto de domingo, uma vez por mês vai ter vigília, aleluia. Ei, os GCs também são base da nossa igreja, porque são famílias, é do lar. Agarre isso, meu irmão, porque eu e você precisamos entender que esse movimento é responsabilidade de cada um de nós. Sabe, se a gente chegar aqui e de fato criarmos vários, vamos imaginar que eu chegasse aqui com vários projetos de evangelismo. Nós estamos com um que tem dado resultado, talvez você não se atentou, mas nós estamos aí com um projeto nas Fundações Casa. Tem sido extraordinário. Nós temos os projetos, nós temos o Unido e Amor que visita lares, que faz assistenciamento social. Meu irmão, tem tanta coisa acontecendo, agora pode surgir mais. Só que se surgir, você vai ser aquele que vai agarrar mesmo? Porque essa é a pergunta. A questão não é ter apenas um projeto, mas ter pessoas que dão a sua vida. Meu irmão, nós precisamos decidir gastar a nossa vida por Jesus. E eu vou encerrar dizendo isso. O que Paulo escreve, ele decidiu gastar a sua vida. É uma decisão, querido. Eu sabia que eu posso ser uma represa. Sabia que você pode ser um lago, uma represa. Sabia que Deus vai te abençoar porque você é filho, você recebeu da parte do Senhor. Mas o que o nosso maior, o nosso rei, o nosso maior exemplo ele ensina, tudo que era dele, ele fala, o que eu tenho que é meu, não é meu, mas eu dou para vocês. Tudo que Jesus nos ensinou é entregar tudo, é fazer pelos outros. Meu irmão, não seja uma represa, não seja uma represa, seja um rio que flui. Seja um rio que flui. Isso em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos reter ou nós podemos decidir deixar fluir. Quando eu retenho, eu talvez estou sendo egoísta. E esse não é algo que Deus tem para mim. Mas quando eu desejo que o fluxo corra para a vida das outras pessoas, eu estou sendo discípulo de Jesus. Quem quer ser que nem Jesus aqui? Quem é seu exemplo? Quem é seu exemplo? Você quer ser que nem ele? Seja um rio. Não retenha. Dê, frutifique. Tenha compaixão. Tenha empatia. Pense nos outros. Pregue para os outros. Proclame a palavra. Sabe o que muda a tua vida? Por onde vem a fé, querido? Todo mundo sabe. A fé vem por ouvir e ouvir a... Se ninguém pregar, vai ter fé? Prega. Prega. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, prega. Fala para a pessoa que está do seu lado, fale de Jesus. Fale do Evangelho.
nós viveremos o poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Eu não se envergonhe de ser crente. E por favor, seja crente praticante. Você pode dar uma risada aí? Isso chega a ser cômico, mas meu irmão, é verdade. Seja crente praticante. Não seja alguém que fala que é crente, que é cristão, que crê em Jesus e não viva como os balizados, os valores em Cristo, os princípios em Cristo. E meu irmão, eu e você, se nós decidirmos ser um rio, com certeza nós vamos olhar as coisas da nossa vida e as pessoas que estão do nosso lado de uma maneira diferente. Nós vamos olhar a nossa missão aqui de uma maneira diferente. E de todo o meu coração, nós estamos derramando, é uma responsabilidade nossa. Não é de um departamento da igreja, não é de uma pessoa, é nossa. É nossa. É nossa. Eu vou falar de novo. É nossa. É nossa, é sua, é minha, é nossa. Não é de um, é nosso. Sabe, querido, esse ano nós vamos voltar a fazer o culto do amigo. Lembra dos cultos do amigo? Meu irmão, nossa igreja precisa ter salvação, senão ela não é uma igreja. Nós precisamos voltar, ativar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é que não tem, mas nós precisamos multiplicar isso. Tem que ser algo que nem o pastor usou, que nem uma panela de pipoca. Na pipoca você fica falando assim, rapaz, será que vai estourar? Será que não vai, né, William? Quando você escuta o primeiro, você fala assim, eu acho que não sei se vai estourar tudo. Não, meu irmão, é simples, botou no fogo, panela, óleo e pipoca, o que acontece? Estoura. Eu não estou muito com a voz para fazer, eu não vou conseguir fazer. Mas, meu irmão, como 2 mais 2 é 4. Se você convidar, vai ser salvo, vai ter vida mudada, vai mandar pescar, vai ter pesca maravilhosa, vai ter milagre na vida da pessoa, e você vai estar lá participando, ganhando galardão no céu, galardão no céu, galardão no céu, galardão no céu mais uma vez, galardão no céu mais uma vez. Ei, as suas obras não vai ser palha ou madeira, vai ser algo precioso, vai ser galardão no céu. No reino você vai estar crescendo, meu irmão. Porque é isso que faz a minha vida ter sentido no Evangelho. Você sabia que é isso que faz a sua vida ter sentido? E se prepare para movimentos evangelísticos aqui. Prepare-se para desafios de fazer algo diferente, aonde a gente possa propagar junto. Mas antes, mesmo que antes que aconteça isso, você consegue praticar isso sozinho, sabia? Quem sabe que pode praticar isso sozinho? Quanto tempo você não está para dar um conselho lá para o seu amigo que trabalha e não está dando mais daquele jeito? Chama ele para a igreja, querido. Chama para a igreja. Chama para o lugar do alimento, que ele vai receber cura em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus. O Ministério de Música pode subir. Pai, eu te agradeço por essa noite, pela oportunidade de pregar a palavra. Sobre a vida de cada um aqui, Deus, eu quero declarar o Espírito Santo, aumentando a paixão por Ti, aumentando a consciência da responsabilidade. Nós temos uma missão: pregar o nome de Jesus. Pregar o nome de Jesus. Tem que haver salvação através da nossa vida, porque nós recebemos tão grande salvação, e essa mensagem mudou o nosso coração. Pai, sobre a vida de cada um aqui, que essa consciência aumente, que nós possamos amar isso. Pai, nós somos, Pai, aqueles que levarão o nome de Jesus. Nós temos uma missão, nós temos o ministério da reconciliação, e na nossa boca há uma palavra, na nossa boca há uma boa mensagem, e nós não envergonhamos do Evangelho. Antes, nós sabemos que é poder do Senhor. Pai, auxilia cada um aqui, quando cada um abrir a boca, seja o teu próprio Espírito falando, e cada um, quando abrir a boca, as palavras venham encher a vida das pessoas, e que nós possamos ver cada vez mais esse lugar
tendo salvação, batismo com o Espírito Santo, pessoas tendo a vida transformada, e o testemunho de que o poder de Deus funciona, em nome de Jesus, amém e amém.